Leitura do livro do Gênesis. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que, partindo do Oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar, e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Usaram tijolos em vez de pedra, e betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim, ficaremos famosos, e não seremos dispersos por toda a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que eles são um só povo e falam uma só língua. E isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora, nada os impedirá de fazer o que se propuserem. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. 9 Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãos em Cristo, hoje somos convidados a refletir sobre duas passagens bíblicas que, à primeira vista, podem parecer desconexas, mas que, na verdade, nos oferecem uma profunda lição sobre a humildade, a obediência e o verdadeiro sentido de seguir a Cristo. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, nos apresenta a famosa história da Torre de Babel. Já o Evangelho de Marcos nos traz as palavras duras, mas cheias de esperança, de Jesus: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos mergulhar nessas passagens e descobrir como elas se conectam e o que tem a nos dizer hoje. A história da Torre de Babel começa com uma humanidade unida, falando uma só língua, e movida por um desejo aparentemente nobre: construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim, nosso nome será famoso e não seremos dispersos por toda a terra. À primeira vista, pode parecer um projeto grandioso, um esforço coletivo para alcançar algo extraordinário. Mas, ao olharmos mais de perto, percebemos que havia ali um problema profundo: o orgulho humano. A intenção não era glorificar a Deus, mas sim exaltar o próprio nome, buscar fama e segurança fora dele. Era uma tentativa de substituir Deus, de alcançar o céu por mérito próprio, sem depender dele. E o que acontece? Deus desce para ver a cidade e a torre, e percebe o coração daqueles homens. Ele vê que, unidos em seu orgulho, eles seriam capazes de qualquer coisa, inclusive de se afastar ainda mais dele. Então, Deus confunde suas línguas e os dispersa pela terra. A Torre de Babel torna-se um símbolo da desunião causada pelo orgulho e pela autossuficiência. Irmãos, quantas vezes nós também tentamos construir nossas próprias torres de Babel? Quantas vezes buscamos segurança, fama ou realização longe de Deus, confiando apenas em nossas próprias forças? Quantas vezes nos fechamos em nossos projetos pessoais,
esquecendo que sem Ele nada podemos fazer. Agora, vamos ao Evangelho. Jesus nos fala sobre o custo de segui-lo. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras são um contraste direto com a atitude dos construtores da Torre de Babel. Enquanto eles buscavam exaltar a si mesmos, Jesus nos convida a renunciar a nós mesmos. Enquanto eles queriam construir uma torre que chegasse ao céu, Jesus nos mostra que o caminho para o céu passa pela cruz. Enquanto eles buscavam fama e glória, Jesus nos ensina que a verdadeira glória está em perder a vida por amor a Ele e ao Evangelho. Irmãos, seguir Jesus não é um caminho fácil. Ele mesmo nos adverte: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Essas palavras podem parecer duras, mas elas estão cheias de esperança. Jesus não está nos convidando a uma vida de sofrimento sem sentido, mas a uma vida de amor, de entrega, de verdadeira liberdade. Ele nos chama a abandonar o orgulho, o egoísmo, as ambições vazias e a colocar nossa confiança em Ele. Ele nos chama a carregar a cruz, sim, mas com a certeza de que Ele está conosco, que Ele já venceu o mundo e que, no final, nos dará a vida eterna. Aqui, podemos ver a conexão entre as duas leituras. A Torre de Babel nos mostra o que acontece quando tentamos alcançar o céu por nossos próprios meios: confusão, desunião, fracasso. Já o Evangelho nos mostra o caminho verdadeiro para o céu: a humildade, a renúncia, a confiança em Deus. Enquanto os construtores de Babel queriam ser famosos, Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, em amar, em dar a vida pelos outros. Enquanto eles queriam evitar a dispersão, Jesus nos chama a ir pelo mundo inteiro, levando a boa nova a todos os povos, línguas e nações. Irmãos, o que isso significa para nós hoje? Como podemos aplicar essas lições em nossa vida cotidiana? Primeiro, precisamos examinar nossos corações e identificar nossas torres de Babel. O que estamos construindo em nossa vida que não tem Deus como fundamento? São nossos projetos pessoais, nossa busca por sucesso, nossa necessidade de controle? Precisamos renunciar a tudo isso e colocar Deus no centro de nossa vida. Segundo, precisamos abraçar a cruz que Jesus nos oferece. A cruz pode ser o sofrimento, a renúncia, o serviço aos outros, a luta contra o pecado. Mas, com Jesus, a cruz se torna leve, porque Ele está conosco, nos dando força e esperança. E, finalmente, precisamos viver como verdadeiros discípulos de Cristo, levando a luz do Evangelho a um mundo que muitas vezes está mergulhado nas trevas do orgulho, do egoísmo e da desunião. Precisamos ser construtores de pontes, não de torres. Pontes que unem as pessoas, que levam a Deus, que mostram o caminho da salvação. Como Jesus nos diz no Evangelho: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Não podemos ter medo de testemunhar nossa fé, de viver de acordo com os valores do Evangelho, mesmo que isso nos custe. Irmãos, a história da Torre de Babel termina com a dispersão e a confusão. Mas o Evangelho nos oferece uma esperança. Jesus promete que, se o seguirmos, se renunciarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, teremos a vida eterna. Ele nos diz: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Essa promessa é para nós também. Se vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, já podemos experimentar aqui e agora o reino de Deus, um reino de amor, de paz, de justiça. Que hoje, ao sairmos daqui, possamos deixar para trás nossas torres de Babel e abraçar a cruz de Cristo. Que possamos renunciar ao orgulho, ao egoísmo, às ambições vazias e colocar nossa confiança em Deus. Que possamos ser construtores de pontes, levando o amor de Cristo a todos os que encontramos. E que, no final de nossa jornada, possamos ouvir do Senhor as palavras que todos desejamos: vinde, benditos de meu Pai, recebei o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que a Virgem Maria, que soube renunciar a si mesma e dizer sim a Deus,
Nos ajude a seguir Jesus com coragem e humildade. Amém. Senhor Jesus, Tu nos chamaste a renunciar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir-te. Dá-nos a graça de abandonar nossas torres de Babel e colocar nossa confiança em Ti. Ajuda-nos a viver como verdadeiros discípulos, levando a luz do Teu amor a um mundo que tanto precisa. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.